Neste momento nós queremos apresentar a jovem Ellen. Ela é secretária no departamento JA, portanto trabalha bastante, muito mesmo. Tem momento que eu fico pensando como que ela consegue, né? Tanta coisa para fazer no departamento JA. A Ellen é formada em Direito. A gente vê que o trabalho dela na associação é um trabalho com muito amor, com muito carinho, dedicada realmente. Para vocês terem uma noção, este ano ela recebeu o chamado para trabalhar na divisão como secretária do departamento JA. Qual é a sua capacidade e a sua dedicação? Não foi fácil conseguir, talvez, na agenda dela, para estar aqui e falar para a gente. Mas Deus conduz as coisas, Deus abençoa e aqui ela está para falar para nós. Que Deus te abençoe. Ouvindo assim do lado, né? Deixa a gente todo vermelho. Agradeço as palavras do estudante. É um prazer estar aqui com vocês. Minha agenda não é tão assim, né? Eu tenho todos os eventos do Departamento Jovem. Como ele disse, o Departamento Jovem da Associação Paulista Oeste envolve simplesmente aventureiros, desbravadores, jovens, universitários, música e talento. Nós atendemos 360 igrejas em todas essas áreas. Mas se você ligar, eu vou te atender. Eu estarei lá para atender vocês. E é um prazer fazer parte desse povo, ser desbravador. Esse ano eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu coloco meu uniforme, investido em líder, depois do Campuri. Então eu estou estreando meu lenço aqui, eu sou líder agora, tá? Pela graça de Deus, se vocês quiserem, ó, tem muita coisa para fazer, mas dá certo. Eu agradeço muito o convite. Antes de vir para cá, nós sempre procuramos nos informar, né? Conhecer a igreja. Eu já tinha vindo aqui antes no Congresso de Liberdade Religiosa, com o Dr. Coimbra e todos os advogados da União. Já faz algum tempinho isso. E nós estivemos aqui com vocês, só que eu não participei de forma direta aqui na igreja. Então eu perguntei para o pastor Pereira, ele foi lá na associação. Eu falei, pastor, olha, o tio Dani me convidou, como é aquele povo e tal. Ele falou tão bem de vocês e disse, olha, pode ir de olho fechado, você vai ser muito bem recebida, porque aquela foi a igreja, a melhor igreja que eu pastoreei até agora. Manda um abraço para eles, que eu estou com saudade deles, fez muitos elogios a vocês. Nossa, o pastor Daniel também, né, que é o departamental jovem, que ele já foi pastor de vocês. Ele, todo mundo conhece o jeito dele. Eu falei, pastor, eu quero fazer isso e tal. Ele não pode fazer, o povo lá é animado. Lá na frente o piano fica em tal lugar, as cadeiras em tal lugar. Ele falou todos os detalhes do que eu podia, a forma que eu poderia ter que movimentar. Ele também manda um abraço aí carinhoso para vocês, né? E aí depois de ouvir tudo isso, eu falei, poxa, então eu vou estar em casa, né? Eu sou natural do norte de Minas, você já deve ter percebido que o nosso sotaque é um pouquinho diferente, para não dizer engraçado. O departamento jovem, lá na associação, tem mais de uma era. Então, quando ligam, esquece meu nome, eles falam aquela que fala engraçado, porque eu falo tarde, corta. Então, se no mesmo sermão eu sou Caio, painho, maninha, lá e sou, é normal, tá? Não se assustem, faz parte do nosso vocabulário lá na minha cidade, né? Eu peço agora que os irmãos fechem os olhos, os nossos desbravadores, todos presentes, para que nós possamos pedir a presença de Deus no nosso meio. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolhe a cada manhã, porque o Senhor sempre tem um propósito em nossa vida. Não importa o tamanho, o Senhor está disposto a fazer sempre um milagre, sempre a fazer algo melhor e maior do que nós estamos esperando. Nesta manhã eu te peço, no seu Santo Espírito, para que eu não fale de mim mesmo, mas seja inspirado por ti. Que nós possamos sair daqui, repletos do teu amor, conhecedores da tua verdade, e que nós possamos colocar em prática o que nós ouvimos e o que nós aprendemos aqui. Muito obrigado por tudo, te pedindo sabedoria para abrirmos a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A história que nós vamos estudar um pouco nessa manhã é uma história fascinante, assim como todas as outras histórias contidas na Bíblia.
você consegue ler em João, Marcos, Lucas e Mateus. Essa história está presente nesses 4 evangelhos. E a história que eu estou falando é a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver então essa história em João 6. Em João 6, 1 em diante. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia para acompanhar. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. E então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para testar, pois ele já sabia o que ia fazer. Então Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que nós dessemos de comer, ou apenas um pedaço de pão para toda essa multidão. Outro dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? E disse Jesus: mandaram o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, eles então disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamar o rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Nenhum milagre feito por Jesus é em vão. Jesus, ele não pratica nenhum milagre, ou não praticou naquela época, nem nos dias de hoje, nenhum milagre para se vangloriar. Todos eles são bem definidos, todos apontam para coisas eternas, coisas que nunca se acabam. Então o milagre daquela multiplicação tinha um propósito incomum e extraordinário. Em todos os outros evangelhos, essa história se completa. Aqui a gente observa alguns aspectos, nos outros, cada um traz uma informação adicional e diferente. Mas o que todos eles trazem é que para Deus, um milagre sempre pode ser maior do que nós esperamos. O interessante desse verso é que ele começa falando que Jesus estava cansado. O intuito de Jesus se separar porque ele já estava cansado. Ele queria se retirar um pouquinho daquela multidão com a finalidade de descansar e passar um tempo com os seus discípulos, né? E o livro Desejado de Todas as Nações, juntamente com a Bíblia, deixa bem claro que Jesus naquele dia ele realmente estava cansado. E diz que quando Jesus estava lá tentando descansar um pouquinho e conversando com os seus discípulos, ele então da encosta contemplou aquela ambulante multidão. Mas o coração de Jesus, quando viu aquela multidão se aproximando, o coração de Jesus se moveu de grande simpatia, amor e ternura. Era um momento que ele queria repousar, mas quando ele viu aquela multidão se aproximando, ele se levantou mais que depressa e foi ao encontro daquela multidão. E o Desejado, o Espírito de Profecia, relembra, nos traz, que os discípulos então começaram a falar com Jesus. E eles falaram: Senhor, mas nós estamos cansados. A finalidade é descansarmos, conversar, partilhar de uma mensagem diferente, só nós. Mas Jesus, então, com aquele coração amoroso, levantou para falar com aquele povo. E o interessante é que em Marcos, nessa mesma história, diz que quando aquele povo viu Jesus entrando no barco para ir para o outro lado do lago, alguns saíram a pé, avisando para os outros para onde Jesus estava indo. E o interessante é que naquela época não havia celular.
atender todos eles, né? Havia muitas pessoas seguindo Jesus. Pelos relatos percebemos que estava próximo da Páscoa, né? Como eu li. E nós encontramos nesses versos o primeiro milagre da multiplicação. Duas coisas para destacar. Jesus estava no Mar da Galileia. E aquela região era uma região considerada um pouquinho mais pobre do que a Judéia. Então, aquele povo era considerado um pouco mais pobre, um pouco mais simples e mais humilde. Mas sabemos que em muitos casos, né, quando existe uma aglomeração de pessoas, né, geralmente são pessoas talvez mais simples, pessoas necessitadas de apoio, de auxílio médico, de auxílio espiritual. Aquelas pessoas, elas ali pobres, às vezes não só de condições financeiras, mas também com necessidade espiritual, uma pobreza espiritual, uma necessidade de cura, uma necessidade de amor que não se encontrava naquela região. E aí foi se avolumando cada vez mais aquela multidão. Muitas vezes a aglomeração de pessoas são formadas por pessoas com essas características que eu citei. Quando se reúne grande multidão, é incomum muitas vezes encontrarmos no meio dessa multidão doutores ou pessoas com mais de um título acadêmico. Muitas vezes nós não nos colocamos no meio dessa multidão. Essas pessoas às vezes se sentem um pouquinho, né, receosos de se aproximar do Mestre. Mas naquele dia, todos estavam ali reunidos. Aquela multidão ouvia atentamente os ensinos de Jesus. Já ao entardecer, as pessoas não se retiravam. Quanto mais Jesus falava, mais aquelas pessoas ficavam ali observando atentamente tudo que Jesus tinha para dizer. E foi começando a entardecer, o dia foi se findando, e Jesus falando, e as pessoas não iam embora. Quanto mais Jesus falava, mais elas ficavam sedentas pela palavra, e elas ali permaneciam ouvindo o que Jesus tinha para dizer. O livro Desejado diz: quanto mais Jesus falava, assim como aquelas pessoas que ouviam, Jesus também estava ficando cansado. As suas forças já estavam se esgotando, porque passar o dia inteiro sem comer. Para quem está falando, imagina para quem está ouvindo, e para quem está falando deve ser mais difícil ainda, né? Aquela multidão ouvia atentamente, até que Jesus então perguntou para os discípulos, né, para Felipe: onde nós vamos comprar comida para todas essas pessoas? Jesus disse: Felipe, o que nós vamos fazer? Onde comprar comida para todas essas pessoas? Encontramos nessa história uma pergunta que nos chama muita atenção, porque Jesus já sabia a resposta. Jesus já tinha traçado em sua mente tudo o que ele ia fazer naquele dia. Mas ele então pergunta para Felipe, e Felipe então logo dá a sua resposta. Encontramos algo interessante, que é a história deste rapaz. Aqui na Bíblia diz que está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos. A Bíblia deixa bem claro que os 5 pães e os peixes eram pequenos, né? Ou seja, era suficiente para apenas uma refeição. Alguns estudiosos dizem que aquele menino ele tinha cerca de 12 a 20 anos, porque se ele tivesse menos de 12, ele não estaria ali desacompanhado dos pais, né? E se ele tivesse mais de 12, ele não era considerado, mais de 20, ele não era considerado um rapaz, e sim já um homem, e não teria sido usado aqui o prefixo rapaz para qualificar aquele jovem, né? Não se sabe exatamente a idade daquele jovem, não se sabe o seu nome, não conhecemos a história daquele jovem, o nome dos pais, mas ele tinha nas mãos 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia usa no diminutivo, porque realmente eram pequenos e daria apenas para uma refeição para uma pessoa. Este fato nos leva a entender que quando as pessoas foram atrás de Jesus, elas não estavam preparadas. Se nós ouvíssemos falar que Jesus ia pregar em outra igreja, acho que ninguém ficaria aqui, né? Você levantaria do jeito que você estava, sem comer, sem pegar suas coisas direito, e ia sair correndo, porque o mais importante era ouvir Jesus. E eu penso que aquelas pessoas agiam da mesma forma. Porque imagine você passando e as pessoas: oh, Jesus está ali, Jesus é aquele que cura, aquele que faz milagre, aquele que faz grandes feitos. E o outro ouvia, falava para o outro, e eu estava terminando as atividades, ele terminava, tinha que terminar, e já seguia e ia atrás de Jesus. Eles não se preocuparam, estavam quase chegando a hora do almoço, se tinham se alimentado, se tinham tomado café. Eles saíram, café assim, você vai. Eles
ouvindo Jesus, né? Eles não se prepararam, eles não levaram comida, eles não fizeram nada diferente. E este menino tem essas características importantes, né? Que ele tinha um alimento que logo depois ele foi descoberto ali no meio da multidão. Este fato nos faz também entender que quando essas pessoas seguiram Jesus, elas não estavam preparadas, né? Elas não estavam ali alimentadas o suficiente para passar o dia todo ouvindo alguém falar. Agora esse menino tem características importantíssimas. Ele dá-nos a entender que quando ele soube de Jesus, ele deve ter assim como desbravador. Diz que tem clube, né? Quando tem clube, o desbravador acorda mais cedo, às vezes não está tendo nem que tomar celular, né? Ou tomar ali seu desejo, sai correndo para o clube, alguns clubes já preparam alguma coisa ali para receber o desbravador. Imagina aquele rapaz, ao sair correndo, sua mãe vem, entrega para ele um lanchinho e ele carrega o seu lanche. Vai ser Jesus, vai ouvir o que Jesus tinha para dizer. Quando Jesus então pergunta, os discípulos eles ficaram próximos de Jesus. Ali tinha mais de 5.000 pessoas. A Bíblia fala 5.000, sem contar mulheres, crianças. E aqui no desejado diz que haviam mães com crianças de colo, crianças ali segurando na barra da mãe, e eles não conseguiram contar a quantidade de pessoas que estavam ali. Imagina o tamanho da multidão. E aí aqueles discípulos ficavam em volta de Jesus para dar todo o apoio necessário, né? E quando Jesus, então, quando esses discípulos encontram esse menino, ele provavelmente estava sentado bem próximo de Jesus. Porque mais de 5.000 pessoas, até você achar um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Já pensou que tem, né? Não dava nem para ouvir lá no fundo. E aquele menino estava sentado próximo de Jesus. As pessoas não sabiam quanto tempo elas permaneceriam com Jesus. Por isso, elas estavam despreparadas. Eram pessoas, às vezes, pobres, necessitadas, que já estavam muito tempo com Jesus. E este menino, ele nem parou para comer o seu lanchinho. Ele estava tão compenetrado ali, atento, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, que ele nem lembrou de sentir fome, né? Às vezes nós estamos tão interessados, nós esquecemos de algumas coisas, né? E ele estava perto de Jesus, porque o discípulo achou facilmente. Talvez o segredo da vida desse garoto seja esse. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Talvez ele estivesse com fome, mas ele estava tão atento que ele se esqueceu de parar para comer. E naquele dia, a vida daquele garoto estava sendo saciada pelo pão da vida. E ele não se importou com os alimentos que ele estava carregando. E aquele menino ficou com seus pãezinhos e os peixes esquecidos ali na sua bolsa. Mas há algo muito claro desse, é o fato que ele estava perto de Jesus. Esse é o diferencial, é estarmos perto de Jesus, porque Ele quer nos usar. Nós poderemos ser facilmente encontrados se nós estivermos perto do nosso irmão. Os discípulos sempre estavam rodeando Jesus, até que André encontrou aquele pequeno rapaz, aquele menino, e levou até Jesus o lanchinho que ele estava carregando. Muitas vezes nós subestimamos, né, as nossas crianças, os nossos desbravadores. Eles podem carregar consigo grandes maravilhas. Deus pode usá-los de forma grandiosa, como usou para alimentar aquela multidão. Ele, ao invés de almoçar, ele juntou tudo e foi até Jesus. É interessante notar que Jesus propõe um problema, né? Ele diz que as pessoas estavam com fome e Jesus não podia mandá-las embora. E alguns dos discípulos, eles sugerem, né? Vamos mandar a multidão embora e cada um vai cuidar da sua vida, né? Tem muita gente aqui, não dá para alimentar todo mundo. Vamos liberá-los, que cada um vai comprar alguma coisa e cada um encontra alimento aí no meio do caminho. E essa foi a ideia dos discípulos. Mas imagina vocês, Jesus ia dispensar aquela multidão. Jesus nem passou pela cabeça dele. Ele fez a pergunta, como diz o texto da Bíblia, que ele queria testar aqueles discípulos, né? Alguns especialistas, né, fiz algumas pesquisas, eles entendem que naquele lugar tinha cerca de mais de 20 e 30 mil pessoas. Nós contarmos as crianças, as mulheres e talvez alguns idosos que ali estavam. Havia uma multidão seguindo Jesus por causa dos milagres que ele operava. Existem algumas possibilidades de soluções, né, para alimentar aquela multidão. E os discípulos então começam a apresentar as possibilidades para Jesus. No Evangelho Marcos
diz que ele fala: Senhor, manda o povo embora. Algumas pessoas fazem isso com um problema, às vezes, né? Você tem algum problema, e aí você resolver, você passa a bola para outro, né? Deixa que cada um resolva aí os seus conflitos, os seus problemas. Mas você acha que Jesus ia fazer isso? O que me surpreende é que aqueles discípulos que conviviam com Jesus, presenciaram todos os milagres que Jesus já havia feito, eles não acreditaram naquele milagre da multiplicação. Nós vamos ver as respostas daqueles discípulos. A ideia que eles tiveram de imediato foi de expulsar a multidão e cada um ia se resolver, né? E eles não tiveram a fé que Jesus esperava que eles tivessem. E então ele sugere: nem se tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos comprar alimento para toda essa multidão. A primeira ideia era dispensar a multidão e cada um fosse se alimentar em seus lares ou procurasse um lugar para comer. Mas isso não foi aceita por Jesus. A segunda ideia, eles falaram: Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos comprar alimento para todas essas pessoas. Naquela época, 200 denários, um denário equivale a um dia de trabalho de uma pessoa naquela época. Então precisariam de 200 dias trabalhados para adquirir esse dinheiro. E a Bíblia diz que mesmo assim, esse dinheiro ainda não seria suficiente para comprar o alimento para todos. Eu fiquei pensando quanto seria se nós transformássemos em real hoje, né? Quanto daria 200 denários? E eu fiz uns cálculos aqui. Eu não sou boa em cálculo, porque eu fiz direito. E aqui nós temos, eu peguei um salário base de R$1.500, mais ou menos, né? Que é o que o brasileiro aí tem ganhado hoje. Se nós pegássemos R$1.500, vamos dizer que a gente arredonde aí uns 200 dias para 8 meses, né? Nós teríamos então um valor de R$12.000. R$12.000 não alimentaria mais de 5.000 pessoas hoje, né? Que seria R$12.000, daria para comprar, pensando que cada homem come mais ou menos 800 gramas, R$12.000 compraria 4 toneladas de pães nos dias de hoje. Também não daria para alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas, né? Então o dinheiro não seria a solução para aquele problema. Eles deram ali uma ideia que não foi aceita. Para ver que a solução do problema seria o dinheiro. Algumas semelhanças conosco hoje, né? Achamos que o dinheiro é a solução de todos os problemas, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, né? Nós achamos que essa é a solução, mas Jesus mostrou naquele dia que o dinheiro não solucionaria aquele problema. Ele pode facilitar algumas vezes, mas ele não é a solução. Todos os problemas que temos, às vezes nós relacionamos com a falta de dinheiro, com a nossa situação financeira e com alguns problemas que nós estamos enfrentando. Mesmo se tivesse todo o dinheiro, não daria para comprar aquele alimento. Mas se tivesse dinheiro, já solucionaria o quê? Metade do problema, né? Poderia depois aí pensar onde achar tanta comida para comprar. Mas também não foi aceita essa segunda opção por Jesus. E então aparece André com a terceira opção. André aparece e ele diz: Senhor, tem aqui agora um rapaz, um menino, que ele possui consigo 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas o que é isso para tamanha multidão? Ele vem até Jesus, né? Apresenta o garoto e ele mesmo fala: tem aqui esse garoto com 5 pães e 2 peixinhos, mas não vai adiantar de nada, né? Ele levou ali já sabendo, já dando uma resposta para o que ele estava levando. Ele mais uma vez não confiou no milagre realizado por Deus. Mas Jesus então, ele viu que Felipe ele estava temeroso. Ele chegou com uma resposta em suas mãos. Ele nem imaginou o tamanho do milagre que Jesus ia fazer, mas ele levou de forma temerosa até Jesus. E em 1959, uma comissão foi reunida aqui e eles decidiram iniciar o Clube de Desbravadores. O primeiro clube registrado no Brasil. E esse clube partiu daqui, na cidade de Ribeirão Preto, desta igreja. E talvez aquela comissão, aquelas pessoas daquela época, de 56 anos atrás, imagine eles temerosos, né? O primeiro: gente, nós vamos abrir mesmo, vocês têm certeza, nós vamos cuidar de adolescentes menores de idade, sendo nossa responsabilidade e todos os fatores legais
Deus, mesmo com todos os temores, eles aceitaram o desafio e inauguraram o primeiro clube registrado e conhecido no Brasil hoje. Esse clube começou com apenas 4 líderes e reuniu 23 pessoas. Não pense você que foi fácil, né? Creio que muitos temeram e às vezes duvidaram que esse clube ia crescer e se tornar o clube que é hoje, com mais de 65 membros, né? Hoje nós somos um exército de mais de 160 países. Os desbravadores está presente em mais de 160 países. Nós somos ao todo 90.000 sedes e nós temos mais de 2 milhões de desbravadores. Amém. Deus seja louvado, porque um dia vocês acreditaram que poderia se multiplicar e ele se multiplicou. No Brasil e fora dele, cada país tem a sua história, mas o que nós encontramos nos registros é que o nosso clube, pioneiro do Brasil, foi o primeiro a ser registrado, porque nós acreditamos naquela multiplicação e hoje nós estamos em grande número e nós temos em nossas mãos a responsabilidade de multiplicar cada dia mais. Tudo que Jesus precisava naquele dia era de um menino que ninguém sabia o nome, ninguém sabia quantos anos ele tinha, ninguém sabia de onde ele vinha, mas o que sabíamos é que ele estava sentado perto de Jesus e ele estava ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Não sabíamos muito sobre a história daquele menino, mas por intermédio dele, Jesus realizou uma bênção muito grande que deixou registrado para todos nós hoje. O seu povo com Deus se torna tudo o que ele precisa. O povo daquele garoto se tornou tudo que Jesus precisava. Um garoto com um saco, com pequenos pães e peixes ali na mão. Ele não fazia ideia daquele milagre. Quando diz em Marcos, né? No Evangelho de Marcos diz que quando Jesus já estava com aqueles pães e os peixes nas mãos, ele então pediu que os discípulos dividissem aquela multidão por grupos. Jesus era bem organizado. Ele então pediu que dividissem em grupos de 50 e de 100 para que facilitasse ali a logística da alimentação daquele povo. E assim que Jesus pegou os peixes nas mãos, o que diz a Bíblia, que Jesus então deu graças e depois entregou para que os discípulos fossem distribuídos. Cada discípulo tinha um cesto. O discípulo vinha até Jesus entregava ali aquele alimento multiplicado e eles entregavam para aquele povo. Sempre tem a participação humana, porque sempre Deus quer nos usar para transmitir essa multiplicação, esse milagre. E eu estava pesquisando e estudando e eu pensei, Deus quando Ele faz um milagre, Jesus quando Ele faz um milagre, Ele nos surpreende tanto, porque aqueles pães eles estavam assados e os peixes também, né? Imagina, mesmo se eles tivessem dinheiro para comprar tudo isso, até preparar todo esse alimento, eles não iam conseguir sair dali, a noite toda eles vão ficar guardando. Mas quando Jesus realiza um milagre, Ele realiza um completo. Ele pode nos surpreender. E Ele quer surpreender você. Aquele milagre foi maior do que todos esperaram. Esse foi um milagre fenomenal, marcante na vida dos discípulos. E hoje os discípulos começaram então a distribuição. E naquele momento percebe-se que Jesus era organizado. Ele tinha os seus planos. Jesus, imagine você quando vai sair da sua casa. Você faz todos os seus planos, organiza a sua agenda. Hoje você vai fazer isso, vai passar em tal lugar, vai resolver algumas questões. E você sai com tudo arquitetado aí na sua mente, mas no percurso algumas coisas acontecem e nós ficamos frustrados, né? Quando algo foge do seu planejado, da sua organização, você tem que ter frustrado. Só que Jesus, Ele tinha os planos dele, mas Ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo. O intuito de Jesus era descansar, porque Ele estava cansado. E aqui deixa bem claro aqui no livro Desejado de Todas as Nações. Diz que, afinal, o dia estava para morrer, o sol descia no ocidente e todos elas estavam ali cansados. E as forças de Jesus, olha o que eles estavam falando
ele também sentia fome e sede, só que ele não parava, ele ficava realizando milagres, ele curava. O delegado disse que ele atendeu toda aquela multidão. Eu não sei como ele conseguiu atender todo mundo, imagina como ele estava cansado. E aqui em Marcos diz que quando ele mandou separar a multidão, ele pediu que todos se assentassem. Isso quer dizer que eles passaram o dia todo em pé ouvindo Jesus falar. Porque se eles não estivessem em pé, não havia necessidade de pedir que eles se assentassem. Então aquela multidão passou o dia todo em pé, sem alimento, ouvindo Jesus falar. E naquele momento, então, foi feita aquela distribuição dos pães e dos peixes. Temos em nossas mãos adolescentes sedentos por estar perto de Jesus. Né? Adolescentes que estão com as mãos estendidas, com seus 5 pães e 2 peixes dispostos para que eles sejam multiplicados. E está em nossas mãos a responsabilidade de apoiar, de entregar, de fazer parte dessa multidão que quer presenciar, que quer fazer parte desse milagre. Deus tem um propósito em nossa vida. Às vezes nós não conhecemos. Há 56 anos atrás eu já tinha um propósito para essa igreja. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nesse meio tempo aí, com certeza, grandes histórias. Se fôssemos contar, nós teríamos grandes histórias. Nós temos pioneiros aqui, como foi ressaltado. Nós temos pessoas que podem, às vezes, ouvir, se levantaria e contaria algo surpreendente, que foi a multiplicação desse clube. Outros clubes se formaram por intermédio de pioneiros do Brasil. Outros lugares ficaram conhecendo. Outros lugares tiveram a coragem de se espelhar nesse nosso clube para inaugurar outros clubes. Enquanto que muitos haviam ali temerosos, não sabiam como proceder. Mas nós somos humanos, somos falhos. Mas se nós nos entregarmos nas mãos de Deus, Ele está capaz de fazer com que o nosso povo se torne tudo nas mãos dele. Está em nossas mãos continuar apoiando esses meninos e essas meninas para que eles se multipliquem, para que essa mensagem fique guardada, registrada, porque eles jamais vão esquecer. Eles jamais vão esquecer essa mensagem que nós proporcionamos a eles. Né? Santo Agostinho, no seu livro, o Evangelho Maltrapilho, ele diz que seguir a Jesus não é a coisa mais importante do mundo. Ele diz que é a única coisa importante. Não é a coisa mais importante, é a única. É a única coisa mais importante. Seguir Jesus, estar aos pés de Jesus, porque Ele tem um milagre a fazer na nossa vida. Aqui no livro, eu quero ler com vocês, que me chamou bastante a atenção, que diz: o milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo alimentou 5.000, as 5.000 pessoas que ele estava, o alimento não se achava ali à mão. Aparentemente, ele não tinha recursos ao seu dispor. Ali estava, com 5.000 homens, além de mulheres e de crianças, em um lugar deserto. Ele não convidara a grande multidão para segui-lo. É interessante que Jesus não tinha avisado que ele estava indo para aquele lugar. Ele não tinha convidado aquelas pessoas, mas elas estavam ali. Elas tinham ido sem convite ou sem ordem, mas ele sabia que depois de sentir-se famintos e desfalecidos, pois ele partilhava com o povo a necessidade da vida. Ele não convidara a grande multidão, mas mesmo assim a multidão servia. Ele sentia as necessidades que aquela multidão estava sentindo, porque ele também era humano. E aquele milagre ensina uma grande lição de confiança em Deus, de acreditar que Deus pode muito mais quando nós estamos vivendo. E o propósito dessa comemoração nessa manhã é acreditar que nós podemos muito mais se nós estivermos perto de Jesus. Que nós precisamos pegar esse exemplo dessa pequena criança, desse rapaz, desse adolescente que se assentou aos pés de Jesus. E que nós possamos ter humildade de nos assentarmos aos pés de Jesus e deixar que o milagre aconteça em nossa vida. Porque, como diz o livro, essa é a coisa mais importante, ou seja, a única coisa mais importante que nós podemos fazer em nossos dias. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sair daqui com a certeza de que em nossas mãos está essas crianças, esses meninos, que nós podemos ajudar a multiplicar a cada dia.